Gente, muito boa noite. O programa já tá gerando polêmica aqui. Eu já tô discordando do Salazar, Chico Lang também tá discordando. Hoje a gente vai falar muito sobre Corinthians. É a final da Copa do Brasil com essa super dupla que eu já adiantei. Chico Lang! Eles fizeram a música, né? Ai, aqui é um desprestígio danado. Ô, Pacheco, não, Chicão. Eu fui no Rodrigo Gentili ontem, só faltou Danilo. O Danilo Gentili, só faltou estender o tapete. Cadê a música do aqui Chico, Aqui nem música põe. Ô, Pacheco, você tá aí? Acho que ele foi no banheiro, peraí. Com certeza, sabe o que aconteceu? O cara que tá lá é palmeirense. Ah, tá com raiva, será? Não, é raiva, porque o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil, não sei como, mas vai. Né, vai na porrada e na raça, porque querem dar a Copa pro Flamengo. Mas vai ser Corinthians. Então o cara fica boicotando lá em cima. Tua música, Chico Lang, o diretor caiu aqui. Vai tua música. Ah, agora sim. Aumenta. Aí. Que o Corinthians é o único time, tirando São Paulo, né? Nacionalmente, que está representando contra o Flamengo, que é o melhor time do Brasil. E vocês não dão o mínimo valor pra isso aí. Calma, Chico. E já sacanearam o Corinthians no sorteio. Ai, que bom. O diretor tá aqui falando na minha cabeça agora. E Thiago Salazar, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Ó, nem pra ele teve palmas. Vamos discutir muito. Eu já adianto aqui que eu discordo do Chico e da Michelle e acho que o sorteio foi uma boa pro Corinthians. Eu não falei nada ainda. Falou aqui, falou fora do ar. Eu falei fora do ar. Vamos para a enquete. Esse é o tema da nossa grande enquete, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre esse sorteio, né, para a decisão da Copa do Brasil entre Coringão e Mengão. O Osmar Garrafa vai trazer toda a repercussão do evento que rolou na CBF. A gente vai mostrar também como que vai ser o caminho do Palmeiras na busca pelo título do Brasileirão. E claro que tem também a preparação do São Paulo para o jogo de domingo. E hoje é dia, sabe do quê? Ele tá chegando aí! Ele tá chegando aí. Ah, o Mitsubishi dele também hoje. Hoje tá devagarzinho. Hoje deu pau lá no... É o Rodrigo França com o nosso momento velocidade. Porque engasgou o carro. Tudo isso e muito mais depois dessa dica. Engasopou. Não era o Rodrigo dirigindo. Não era o Rodrigo. Nem o Mitsubishi. O Rodrigo não ia dar essa mancada. Nem o Mitsubishi. Nem o Mitsubishi. Olha a gente aqui de novo. E hoje a CBF sorteou os mandos da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. O jogo de ida vai ser na Neoquímica Arena, dia 12 de outubro, que é feriado. O jogo de ida é aqui. Já a grande decisão ficou para o dia 19 no Maracanã. 19 de outubro no Maracanã. É isso, pessoal. Direto para a nossa enquete do dia, então. Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? Foi o Corinthians ou foi o Flamengo? Você vota lá no site gazetesportiva.com. Vamos ouvir a opinião aqui dos nossos comentaristas para, de repente, você formular melhor o que você acha. O que você achou, Chicão? Bom pro Corinthians ou não? Definir no Maracanã. Só uma vergonha. Por quê? Uma vergonha. Esse sorteio tinha bolinha pesada lá, tinha algum trambique que aconteceu. É lógico, antes, eu falei aqui, eu falei no Mesa Redonda, eu não precisa nem ter sorteio. Porque os caras queriam a final no Maracanã, tá na cara. Mas, Chico, você não viu o sorteio? Eu vi o sorteio, pra cada lado? mas ali teve um truque qualquer. Porque não é possível. Como é que a final vai ser no Maracanã? Ué, todo mundo só tinha duas opções. Todo mundo já estava falando isso. Chico, 50%. Todo mundo estava falando isso. Eu andava na rua, os caras, Chico, vai decidir no Maracanã. Eu falei, vai decidir no Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã, Rio de Janeiro, a emissora que transmite, Carioca, e aquelas coisas que todo mundo já sabe. E querem dar o título pro Flamengo. Esse que é o problema. Querem que o Flamengo seja campeão de qualquer jeito. Porque lá na Libertadores todo mundo já sabe que o caldo vai entortar. Porque o Atlético Paranaense é do Felipão, o Atlético Paranaense já ganhou do Flamengo, já sabe. Na Copa do Brasil você acha que o caldo não vai entortar? No caldo, não. O caldo pode até entortar. Mas não podia pôr o segundo jogo lá no Maracanã. Por que não? Na frente de todo mundo. Uma trambicagem dessa. Foi trambique. Isso é trambique. Trambique. Eu não aceito. Se eu sou dirigente do Corinthians, eu tô lá, eu falo, para! Mas ele tava lá, não tava lá? Tem que ser melhor de 3. Sorteia aí melhor de 3. O Duílio tava lá, Chicão. Mas o Duílio, tava o Duílio, tava o Roberto, tava o VP, tava o Cássio, tava todo mundo. O Duílio é aquela... Eu, diferente do Chico Lang, eu não acredito nessa teoria da conspiração, não vi problema nenhum no sorteio, pelo menos lá, o que a gente assistiu não deu pra ver nada de errado. E pra mim é uma boa. Eu entendo que é vantagem jogar o primeiro jogo em casa.
Em casa, se você não fizer um grande jogo até empatar, tudo bem. Toma uma você tem mais um jogo, lá. tá tudo aberto. Agora, se você vai jogar o primeiro fora e já toma um pau lá, aí já acabou. Você vem pra cá numa baita responsabilidade, tenta que se abrir todo. Primeiro jogo em casa, qualquer vitória por qualquer placar, tá bom. Um empatezinho, tudo bem, não é o ideal, mas vai pro segundo jogo vivo, aberto. Eu prefiro o primeiro jogo em casa. Então, para mim, o sorteio foi ótimo para o Corinthians. Deixa eu fazer uma pergunta para o amigo, por favor. Vamos lá. Quanto foi o jogo da Libertadores, o primeiro jogo aqui? 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. E lá, quanto foi? Não, tudo bem. 1-0. Então, se a gente já sabe, a história está se repetindo, mas aí a questão é o seguinte, Chico. 2-0 é ruim em qualquer campo. Se fosse exatamente ao contrário, fosse 2-0 no Maracanã, dificilmente o Corinthians reverteria na Neoquímica Arena. E teria que se expor, teria que entrar em campo com aquela pressão. Jogando a primeira na Neoquímica Arena, o Corinthians parte do 0-0. Já sabe que parte do 0-0. No Maracanã a gente não sabe como vai ser. Assim como esse segundo jogo na Libertadores já foi com uma derrota. Então assim, sai do 0-0 em casa, joga em casa sem aquela pressão de ter que sair que nem um maluco. Faz um resultado e vai ver o que faz semana. O negócio é o Corinthians fazer 2-0 aqui, faz 2-0 aqui e vai pro Maracanã. O Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil. Os 3 títulos, jogou a segunda fora de casa. Vamos falar mais disso. Já tem boas energias então. Mas não pegou o Flamengo embalado, né? Vamos saber mais sobre o sorteio na Copa do Brasil aí com o Osmar Garrafa, que tá no Parque São Jorge. Boa noite, Garrafa. Traz pra gente o que falaram o Vitor Pereira e o Dorival Júnior. Boa noite, Michele, Salazar, Chico, a todos que acompanham a Gazeta Esportiva. Eu só estou ouvindo aqui. E é o assunto, né? Foi melhor o sorteio para o Corinthians, foi ruim, como disse o Chico, foi melhor, como disse o Salazar, as opiniões se dividindo, mas na grande maioria concordando com o Salazar. E eu assino embaixo o que disse o Salazar. O Chico está movido pela emoção. Me permita até dar uma opiniãozinha aqui, né? Não posso ficar de fora do assunto do dia, pô. O Salazar está coberto de razão. O Corinthians joga aqui sem responsabilidade de fazer um número determinado de gols. O Corinthians joga por uma vitória aqui. Caso essa vitória não venha, o empate ainda leva para o Rio de Janeiro. Mas se o Corinthians perder? Se o Corinthians perder é porque não está querendo classificar. E vai decidir jogando a responsabilidade lá no Maracanã. Né? Então, acho que o Salazar está coberto de razão. A torcida corintiana, na sua maioria, também me parece que gostou do sorteio. Mas, claro, se respeita toda a opinião, inclusive a do nosso corintianíssimo Chico Lang. Bom, sorteio definido, dia 12, Arena em Itaquera, primeiro jogo. Ingressos, hein? Ingressos. Já há uma movimentação aí, inclusive teve uma confusão danada. O Salazar e o Silvestre acompanharam aquele jogo lá. Os flamenguistas ocuparam toda a arquibancada atrás do gol corintiano. E aí o que diz o regulamento? O que reza o regulamento? São 10% da carga total de ingressos. Então, Maracanã, aproximadamente 70 mil ingressos, 65 mil ingressos, corintianos lá, 6.500 a 7 mil ingressos, desde que o Duílio não faça nenhum acordo com a diretoria do Flamengo. Se mantiver o regulamento, o Corinthians tem 10% da carga de ingressos e o Flamengo terá os 10% aqui na Arena, cerca de 4.500 a 5 mil ingressos. Então é isso que está meio que pré-definido. Outra coisa, o Duílio lá no Rio de Janeiro, depois do sorteio, também falou a respeito da possibilidade de treino aberto. A Polícia Militar vetou treino aberto no jogo da Libertadores. O Corinthians já trabalha nesse sentido aí também para que possa a torcida, na véspera do jogo, fazer aí uma movimentação, um agrado aos jogadores, né? Criando um clima totalmente favorável. Então, jogo dia 12 aqui na Arena e o jogo decisivo lá no Maracanã, dia 19. O Salazar falava há pouco aí do Corinthians em relação às decisões da Copa do Brasil. O Corinthians tem 3 Copas do Brasil, ele decidiu e foi campeão as 3 vezes fora de casa. Na tela, hein, diretor? Deu play aí, por gentileza. Em 95, o Corinthians foi campeão com o Grêmio. Aqui em São Paulo, venceu por 2-1 e lá no Olímpico, com o gol do Marcelinho Carioca, o Corinthians foi campeão 1-0. Foi campeão também em 2002 contra o Brasiliense. No Morumbi, 2-1 para o Corinthians e o Corinthians empatou lá no Cerejão, em Taguatinga, em 1-1. E a última conquista do Corinthians em termos de Copa do Brasil, o tricampeonato veio em 2009, com o Ronaldo em campo, contra o Internacional de Porto Alegre. Primeiro jogo no Pacaembu, vitória do Corinthians por 2-1. E o Corinthians acabou empatando lá no sul do país por 2-2. Esse é um bom sinal. A torcida vai se apegando a tudo. Quer ver também no que a torcida se apega? Que o Maracanã é da Fiel, Michele. Na tela, diretor. O Corinthians
foi decidir a final, uma vaga para a decisão do Campeonato Brasileiro de 76. Teve a invasão no Maracanã. A torcida do Corinthians dividiu o Maracanã com a torcida do Fluminense. Foram 140 mil torcedores naquela partida. Tínhamos lá mais de 70 mil corintianos. Resultado do jogo, 1-1 no tempo normal, gol do Pintinho para o Fluminense, gol do Russo, beijinho doce de puxeta, meia bicicleta para o Corinthians. Na decisão por pênaltis, Tobias fez boas defesas, o Zé Maria bateu o pênalti que decidiu o Corinthians eliminou o Fluminense lá dentro do Maracanã, foi a decisão do campeonato, o Corinthians venceu na oportunidade nos pênaltis por 4-1. E no Mundial, né, o Corinthians foi campeão no Maracanã contra o Vasco, outro carioca, contra o Vasco, 0-0 no tempo normal, 4-3 nas penalidades, com o Dida brilhando. Agora falta o Flamengo, Chico. Calma, falta o Flamengo tomar uma bordoada do Corinthians do Maracanã. Vai que é na Copa do Brasil, né? Mas a Michele falou aí na abertura que os técnicos hoje lá no evento da CBF se manifestaram a esse respeito. Vamos ouvir aí, estava lá o Cássio, estava lá também o Vitor Pereira, o Dorival Júnior, o Diego. Vamos ouvir o que os técnicos falaram a respeito do sorteio. Parece que ninguém quis se comprometer, não. Vamos acompanhar. 2 grandes jogos que valorizem o futebol brasileiro, que sejam jogos competitivos, que sejam decididos de facto pelos protagonistas, que são os jogadores, e vamos à luta, né? Vamos à luta. Ninguém sabe o que será bom ou não. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse, a competência das duas equipes. São duas equipes grandes que farão 2 clássicos com certeza maravilhosos. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo, que seja definido pela competência de cada uma delas e que tenhamos também nós, né, a responsabilidade de fazer 2 grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão com certeza assistindo 2 jogos de altíssimo nível. Eu acho que é essa a expectativa que fica e vamos, com certeza, trabalharmos para que tudo isso se torne realidade. Bom, daqui a pouco eu volto então, Michele, com a palavra do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falando sobre a permanência, a renovação de contrato do técnico Vitor Pereira e da preparação do time, com uma boa notícia, Michele. Obrigada, Osmar Garrafa. Bom, ali na postura do Vitor Pereira e do Dorival Júnior, a gente viu que o Dorival está de braços cruzados, né? E pela linguagem corporal, tá? O que é? Dá impressão... O Vitor Pereira. O Vitor Pereira, eu falei o quê? Perna cruzada. E perna cruzada. O Vitor Pereira de braço e perna cruzada. Então, quer dizer, ele tá resistente, significa que ele tá desconfortável, ele não está aberto àquilo. Ele não tá... Bom, uma coisa ele não tá confortável com a situação. Agora... Tem uma coisa interessante que eu queria acrescentar do que o Garrafa trouxe sobre os ingressos. O regulamento da Copa do Brasil, ele é diferente do que aconteceu na Libertadores. Na Libertadores são números absolutos. É uma postura defensiva, tô me lembrando aqui, tá na defesa, isso, sabe? Tá na defesa. Tá aqui, ó, se protegendo. Tá na defesa. Mas fala dos ingressos, que dos ingressos só para explicar... todo mundo correndo atrás. Doutor Luiz quer que fala sobre os ingressos, ele é pediatra, ele falou, não pode fazer, viu, Chicão? O que aconteceu na Libertadores. Exatamente, eles não vão fazer isso. Não vai acontecer, burrada, porque na né? Libertadores o regulamento é o seguinte, números absolutos. Se uma torcida ganhou 4 mil ingressos como visitante, a outra vai ganhar 4 mil. Não interessa o tamanho do estádio. Não Desta vez é proporcional ao tamanho do estádio, é uma porcentagem. O regulamento, como disse bem o Garrafa ali, prevê que na final o visitante receba até, no máximo então, 10% da carga do estádio. Vai, fiel! Informação de bastidor. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. As diretorias de Corinthians e Flamengo vão se reunir e vão fechar um número. Qual vai ser a porcentagem? A informação que eu tenho é que de jeito nenhum vai ser 10%. E a tendência é que seja igual na semifinal, como foi Corinthians e Fluminense, 6%. Essa é a tendência, é isso que deve acontecer, Chico. E sobre o treino aberto, que ele citou, deve acontecer antes do segundo jogo, e aí eu só torço para o Corinthians contratar segurança e não chamar a Polícia Militar. Porque na última vez que fizeram o treino aberto, chamaram a Polícia Militar. E aí a Polícia Militar, com ela lá dentro, não pode sinalizador, não pode bandeira, não pode nada, num treino festivo, sem time adversário, aí a festa perde o sentido. Concordo com você nesse aspecto. A torcida do Corinthians agora é mais importante que qualquer outra coisa, né? O pessoal só dá importância para a torcida na hora de votar
né, que precisa de voto, não estou falando nem de eleição municipal, estadual, federal. Eu estou falando de eleição do clube. Só lembro da torcida quando querem se eleger lá dentro. Aí abre porta para todo mundo conselheiro, todo mundo trata bem, é chapa não sei o quê, chapa não sei o que lá. E aí fica aquele negócio. Tem que dar importância sim para as torcidas uniformizadas, que elas carregam o clube nas costas. Essa é a grande razão. Né? Politicamente falando. Politicamente dentro do futebol. E outra coisa, eu achei que vai ser uma bobagem esse acordo. Devia prevalecer o regulamento, que 10% de 80 mil pessoas, faz um cálculo aí, eu não sou bom de matemática. 8 mil. Dá 8 mil. Então, dá o dobro, né, do que daria para o Flamengo aqui. Mas é proporcional, Chico. Eles ficariam quase atrás do gol, quase tudo ali. Então, mas aí que tá. E a torcida do Corinthians do Maracanã fica lá no telhado do Maracanã. Então. Aqui na Neoquímica Arena, os caras ficam aqui no campo. Mas por que eles dão esse lugar privilegiado? Porque não tem outro, Bia. É o estádio, a arquitetura do estádio é essa. Uma das razões que o Duílio quer aumentar o estádio é exatamente isso. Né? Para botar mais gente atrás do gol. Bota na lateral. Exatamente, aí joga uma torcida lateral, é o ingresso mais caro. Lá no fundo, no canto. Iria botar lá do helicóptero. A finalíssima, 19/10, hein? 1910, quando o Corinthians foi fundado. Pra quem acredita em numerologia? Eu acredito, hein? Aí. Eu acredito super em numerologia. Bom, e agora? Tem que acreditar em tudo, né? Eu acredito em Saci Pererê, que você falou. Eu já viu. Deixa eu falar uma coisa. O que a gente vai fazer agora? Vamos falar com a Garrafa de novo? Osmar Garrafa, já você volta. A 27ª rodada do Brasileirão terminou ontem com vitória do Inter por 2-1 sobre o Atlético Goianiense. Então vamos conferir como que está a classificação? Olha só a nossa nova classificação aqui, como ela é linda. Em primeiro lugar está o Palmeiras na liderança, né? Com 57 pontos, 8 a mais que o segundo colocado, o Internacional. Logo depois aparecem Fluminense, Flamengo e Corinthians. Já o Atlético Paranaense é o sexto, seguido por Atlético Mineiro, América Mineiro, Goiás e Botafogo. O Santos está em 11º, sendo perseguido por Bragantino, São Paulo, Fortaleza e Ceará. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Coritiba, com 28 pontos, como vocês estão vendo aí, né? Aí a gente tem, na sequência, zona de queda, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude. Gostaram da nossa tabelinha? Ficou boa, hein? Olha, o meu querido Bob, do Confra da Bola, ele gosta de fazer cálculo. Então, olha que cálculo legal que ele fez. Ele disse assim, ele é palmeirense, né? Mas ele é um cara especialista em números, é um cientista, vamos dizer assim, né? Gosta muito de física e matemática. Até o seguinte, temos ainda 11 rodadas, 33 pontos a serem disputados. Pelas contas que fiz, o Palmeiras fará 22 pontos. Isso quer dizer que o Inter tem que tirar 12 pontos em 11 jogos. É muito difícil. Ou seja, o Inter tem que fazer 34 pontos em 36 pontos. Ou o Fluminense tem que tirar 9 pontos em 11 jogos. Ou seja, o Flu tem que fazer 31 pontos em 33 pontos. Então acabou o campeonato. Chico, aqui, por essa avaliação, acredito que basta o Palmeiras manter o ritmo para ser campeão do campeonato. Eu acho que o título, acho que todo mundo concorda que o Palmeiras já está com quase 2 mãos Abração, na taça. Bob. A questão para mim é o Corinthians nesse sentido, que o Corinthians caiu do G4. A vaga para Libertadores não dá para apostar na Copa do Brasil. O Flamengo é o favorito. Vai precisar ser no Brasileirão se não vencer a Copa do Brasil. E o Corinthians não tem nenhuma garantia na Copa do Brasil. Nenhuma. Eu acho que está na hora de o Corinthians abrir o olho no Brasileirão, mas... Vamos falar agora do líder do Brasileirão, Alexandre Silvestre. É você o líder do Brasileirão? Não, mas você está na academia de futebol, né, Silver? Boa noite. Você separou pra gente como que vai ser a sequência do Verdão até o fim do campeonato, é isso? Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Ô, Chicão, eu conheço esse Bob aí desde que eu sou pequenininho, hein? E outros matemáticos estão dando já 86% de chances do Palmeiras abocanhar o título do Campeonato Brasileiro. Convenhamos, é só uma questão de tempo. Depois da vitória do Internacional, o Inter retomou a segunda colocação, está a 8 pontos do Palmeiras. Os 2 próximos jogos do Inter são em casa. Acho interessante a gente também dar uma fatiada
nessa sequência de jogos aí que temos pela frente, porque ó, o Inter vai jogar 2 seguidas em casa contra Bragantino e Santos, e o Palmeiras jogará 2 fora de casa contra o Atlético Mineiro, não amanhã, na próxima quarta-feira, e depois o Botafogo. Já aproveitando o ensejo, então a sequência de jogos do Palmeiras: fora de casa o Atlético Mineiro, agora no dia 28, se eu não me engano, depois o Botafogo. Aí o Palmeiras vai encarar o Coritiba no Allianz Parque, o Atlético Goianiense no Estádio da Serrinha, fora de casa. Tem clássico contra o São Paulo. Palmeiras, que de 12 clássicos no ano, ganhou 10. Melhor campanha em clássicos da história do Palmeiras em todos os tempos. Esse clássico contra o São Paulo é mando do Palmeiras, mas vai ter show no Allianz Parque. Esse jogo deverá acontecer na Arena Barueri. Depois o São Paulo tem o Avaí em casa, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Fortaleza no Allianz Parque, o Cuiabá fora de casa, o América de Minas no Allianz Parque e, por último, vai que o Inter reage, recupera os pontos, faz uma campanha maravilhosa. O último jogo do Palmeiras é contra o Internacional no Beira-Rio, Michele. Já já eu volto com mais Palmeiras e eu vou dar um pulinho aqui do lado também para falar do Tricolor. Beleza, Salazar, fala. Eu acho muito difícil a gente... Seria sensacional, já pensou, líder e vice-líder chegando com chance de título na última rodada? Seria fantástico para a competição, mas eu não acredito que vai acontecer. Entendo que é questão de tempo, seria um vexame. Eu acho que já dá para falar isso. Seria um vexame o Palmeiras não conquistar esse brasileiro. Claro, não vai ganhar nada. A gente já viveu umas reviravoltas aí, a questão do Grêmio com o São Paulo, aconteceu também com o próprio Palmeiras em 2009. Seria um vexame histórico, mas eu não vejo muito como. Eu acho até que a gente já pode brincar e fazer um bolão aqui. Qual é a rodada que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Boa. Aí eu até o fim vou torcer contra. Não, torcer você pode. Mas racionalmente, o que você acha? Racionalmente não tem razão pro Palmeiras, só tem porrada. Eu vou torcer contra mesmo. Até o fim, né, Chicão? Eu detesto o Internacional de Porto Alegre, mas eu sou Internacional desde criancinha. Torce pro Fluminense, o Fluminense tá ali. Não, Fluminense não, porque o Diniz não ganha pisciroca nenhuma. Não. Chegou a hora, gente, de acelerar pelas pistas com o Rodrigo França. Aê, ele chegou! Olha o Mitsubishi dele aí. Rodrigo França, em Momento e Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive Your Ambition. Muito boa noite, Rodrigo França. Tudo bem com você? Tudo bem, cheguei um pouquinho atrasado, né? Você ouviu pelo barulho aí, mas tô aqui no estúdio já. É indiscutível quando você chega aqui que seu Mitsubishi chega rasgando aqui. Rô, domingo teve mais um título mundial do Brasil nas pistas, né? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, para o Chico, Salazar, para todo mundo que está assistindo. A gente falou, né, aqui na semana passada do título na Fórmula 2 do Drogovic e também que a delegação do Brasil era uma das favoritas para ganhar o Mundial de Kart e quem levou essa conquista foi o jovem Matheus Morgato, quebrando um jejum que já durava 24 anos. Ele venceu lá na Itália mais de 100 pilotos, né, dos melhores pilotos do mundo, e faturou um título que já abriu porta para muitas estrelas que foram depois da Fórmula 1. O próprio Ayrton Senna foi 2 vezes vice-campeão mundial, Lewis Hamilton, Schumacher, Lando Norris, campeão mundial. Então a gente pediu um recado exclusivo que ele mandou depois de ser campeão mundial. Pessoal da TV Gazeta, que é o Matheus Morgato. Como a maioria de vocês sabem, ontem eu fui consagrado campeão mundial de kart. Estou muito feliz com essa conquista. Tenho muito a agradecer a todos vocês brasileiros que estavam torcendo, mandando mensagem. Me ajudou bastante, me ajudou a ir pro meu limite. E, tô muito feliz, campeão mundial de kart. Algo que eu sempre sonhei e ontem eu consegui realizar. Então é isso, vamos continuar acelerando e um abraço para todo mundo. Valeu! Que lindo, Matheus! Demais, né? Olha, eu posso falar que eu vi o Matheus desde o cadete ali, de 8 anos, 9 anos, lá no Cartódromo Granja Viana, então ele realmente é um talento formado no Brasil e que é campeão mundial, então parabéns aí para todos os brasileiros, na verdade, que foram representar o Brasil lá no Mundial, em especial o Matheus Morgato.
No Brasil, o fim de semana vai ser de muita velocidade lá em Santa Cruz do Sul, com a Stock Car, que está vivendo um duelo digno de Copa do Mundo. É mesmo? Por quê? Porque é Brasil e Argentina, então vocês já imaginam, né? O paranaense Gabriel Casagrande é o atual líder do campeonato e tem como companheiro de equipe o argentino Matias Rossi. E os dois pilotos da Matheus Vogel e o Daniel Serra ocupam a ponta da tabela. E o Matias quer sair do Sul na liderança e não sei se os brasileiros vão deixar, mas o argentino quer ser campeão da Stock Car e mandou um recado pra gente também. Para todos se viene una corrida muy importante, Santa Cruz do Sul. Cada corrida que está más perto de final de campeonato es más importante ainda. Estamos trabajando muy bien con todo el equipo a Matheus Vogel. Agradecer a equipo, a Toyota Gazoo Racing do Brasil también. La expectativa es sumar puntos en las dos corridas, intentar brigar por alguna victoria en alguna de las corridas y sobre todo hacer un buen fin de semana. Un buen trabajo es lo que pretendemos para seguir así. Saludo a toda a torcida do Brasil. Que simpático. Muito legal, né? Aquela coisa, não é igual no futebol, né? Que vocês estão acostumados com aquela rivalidade Brasil-Argentina. Mas então tem rivalidade. Mas, né, exatamente. E outra, né? Tem dois argentinos na Stock Car, não pode, né? Então, se os brasileiros deixarem, vamos ver como é que vai ser. Tem cara de galã, né? Exatamente. Bonito também, então gente. Vai ser divertido. A corrida ele pode fazer novela argentina. Faz as novelas também. Boa, Chico. E em outubro a gente vai ter a volta das competições da Mitsubishi Cup e quem explica como será essa reta final de campeonato é o Giga Spinelli, que além de diretor da categoria, é o recordista de títulos dos Sertões. E ele mandou um recado também pra gente para falar sobre a Mitsubishi Cup. Em outubro, a Mitsubishi Cup entra na reta final do campeonato. Ainda faltam 2 etapas, uma inédita em São João da Boa Vista e a tradicional final aqui no Velocitar em Mogi Guaçu. Muitas duplas com chance ainda de vitória em todas as categorias. Acompanhe aqui com a gente que emoção não vai faltar. Legal! Exatamente. E nesse domingo, Michele, a gente vai ter uma reportagem, a gente vai mostrar, olha que legal essa imagem. As mulheres estão cada vez mais presentes no rally, olha a quantidade de mulheres, tanto na pilotagem quanto na navegação. E eu lanço um desafio aqui para você, Michele. Quero você lá também com a gente, né, no Rally e, claro, conferindo essa matéria aqui às 11h50, nesse domingo, no Gazeta Motors, aí pertinho aí para vocês. Depois já fica na Gazeta, fica vendo o Mesa Redonda e fica vendo o fim de semana de velocidade aqui na Gazeta. Desafio aceito. Estarei lá nesse Rally, hein? Olha que maravilha, gente. Gente, como é que eu canto? Você falou que tinha câmbio automático, você falou que não sabia mesmo. Não, falando sério, hoje eu esqueci meu carro ligado na garagem, tiveram que me ligar aqui. Mas tudo bem, você pode ir na navegadora de repente, Michele. Aí eu vou falar, vira pra direita! Era pra esquerda. Era pra esquerda, tudo bem. Se o piloto for bom, ele dá um jeito. Acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, né? Melhor assim. Rô, domingo, 11h50, Momento Velocidade aqui na Gazeta, certo? Exatamente, espero vocês lá. Obrigada, Rô. Obrigado, beijo até pra mais. Você. Tchau, gente. Não, é verdade, eu esqueci hoje o carro ligado aqui na garagem, a segurança ligou, o que aconteceu? É mesmo? Mas, sei lá, esses carros de hoje em dia. Ó, o fim de semana teve a reunião de vários jogadores que atuaram por grandes clubes do país e também pela seleção brasileira. É claro que nós mandamos o Thiago Salazar lá pra conferir tudo, e ele conferiu, hein? Põe na tela. 250 famílias se reuniram em Mogi das Cruzes no último domingo para mais uma edição do Caioba Soccer Camp, evento promovido pelo comentarista e ex-atacante Caio Ribeiro, que não ficou só na mamata e teve que calçar as chuteiras. Essa é a parte mais difícil. Não, isso aqui é uma confraternização. Eu falo que o Caioba Soccer Camp é uma fábrica de sonhos e é uma festa da família. Porque a gente tem 250 crianças, são quase 1000 pessoas no hotel se divertindo. Não é um camp de alto rendimento. O que a gente propõe aqui é que as crianças aprendam bons valores através do esporte, que elas se divirtam, que elas sejam crianças. O evento contou com ex-jogadores de respeito. O que ninguém esperava era ter de correr debaixo de um sol daqueles. E é o Charles que vai correr, porque eu não vou correr, não. Domingão de manhã. É a lua. Deixar eles, viu? Eles estão achando que tem, acho que 11 times dos pais aí, viu? Tomara que eu consiga correr, mas não vai ser para todo mundo não, viu? Essa é a hora que eu quero agradecer vocês. Vai pro lounge, vai tomar uma cerveja, um suco, vai comer uma pizza e desliga a câmera. Brincadeiras à parte, é claro que a gente também falou de coisa séria com essa rapaziada. Afinal, dessa turma aqui, todo mundo sabe o peso que é vestir a camisa da seleção brasileira. Copa do Mundo tá chegando e eles estão confiantes que o Hexa vem. Não, o Brasil é favorito, né? Acho que toda vez que o Brasil entra para uma Copa do Mundo, a gente não tem que temer ninguém.
Nossos jogadores são os melhores, a gente sabe disso. Estou confiante. Se essa pergunta fosse feita há uns 6 meses, eu te diria que não. Que eu não ia estar tão entusiasmado quanto eu estou agora, mas do meio de campo para frente a gente conseguiu ter aí alguns jogadores surgindo com qualidade do individual que vai ajudar demais o Neymar. O Brasil está muito bem, a preparação está sendo bem, acho que pela primeira vez na história a gente tem um ciclo de continuação, né? Não tem aquele ciclo quebrado pós-Copa do Mundo. Chega forte demais, eu estou muito confiante, né? Você tocou num ponto que para mim é muito importante, né? Essa evolução no começo da temporada do Neymar, né? A gente que acompanha mais de perto ali, a gente vê esse foco dele, né? Essa determinação de fazer uma grande apresentação. O grande adversário do Brasil, acho que é o Brasil. Eu acho que se o Brasil conseguir controlar essa ansiedade, esse controle mental, porque há uma pressão muito grande por jogar uma Copa do Mundo, né? São grandes jogadores experientes que jogam em grandes clubes, mas quando se trata de seleção brasileira e Copa do Mundo é uma pressão muito grande. Então eu acho que assim, o Tite com a comissão toda faz isso muito bem. Eu acho que esse trabalho mental para iniciar a competição é extremamente importante. Toda essa confiança passa muito por Neymar, que voltou a jogar bem, mas, segundo os nossos especialistas aqui, o grande trunfo do Brasil é a companhia que Neymar terá em campo dessa vez. E acho que hoje agora ele olha para frente, olha para os lados, eu acho que ele tem pessoas que podem ajudar ele ali na seleção brasileira. E vejo o Neymar muito mais focado para essa Copa do Mundo, isso aí já me dá um alívio, né? Porque é um jogador que eu gosto muito, um cara que é diferenciado. O que é importante também, esses jovens que estão vindo estão potencializando o Neymar. Porque ele sabe que os meninos que estão vindo também, os meninos também podem resolver. Então, consequentemente, agora ele é o elo de confiança desses meninos. Então, o Neymar hoje tem um entorno muito bom. A molecada, no bom sentido, que está chegando com ele, Vinícius, Antony, Richarlison, Rafinha, eu acho que podem ajudar bastante, mas a gente sabe que o Hexa passa muito pelo desempenho do Neymar, né? A questão é física, né? É torcer para ele não se machucar até lá, nesses 2 meses que faltam, porque diferentemente das últimas Copas, o Neymar está muito bem, mas o entorno dele melhorou demais. Então a gente tem Rafinha, a gente tem Antony, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Rodrigo, a gente tem uma molecada muito talentosa para dar um pouquinho mais de suporte e dividir as responsabilidades. Claro que o Neymar é o cara que vai decidir, mas o adversário, ao invés de se preocupar só com um jogador, hoje ele tem que olhar para todos os lados do campo. Agora olha só como é duro tá na pele do Tite. Eu perguntei para os caras quem é que tem que ser o centroavante do Brasil na Copa do Mundo e cada um tem uma preferência diferente. Gabriel Jesus, como 9. Gabriel Jesus pelos lados, eu acho que o Tite vai tirar muito da característica dele. Eu sou suspeito para falar que eu sempre fui camisa 9, né, ao longo da minha carreira. Eu escolheria o Pedro. Eu iria de Neymar de 10, Rafinha na direita, Richarlison de centroavante e Vinícius Júnior na esquerda. Bom, é esperar até novembro e ver como é que vai ser lá no Catar. Por aqui, esses craques, que já brilharam muito pelo mundo afora, agora se divertem com a magia do futebol brasileiro. No meio das pernas, hein? Tá na hora do São Paulo por aqui. Silvestre tá no CCT da Barra Funda com todo o noticiário do Tricolor. Vai daí, Silver! São Paulo que segue de folga, Michele. Folgou ontem. Pode passar, senhora. Fique à vontade. Torce para que time? São Paulo. Seu nome? Eliana. Eliana São Paulina passando aqui pelo muro do CCT da Barra Funda, que na verdade fica na Água Branca. O mesmo CEP da minha casa, é Água Branca, mas todo mundo fala Barra Funda porque é divisa aqui de bairros. Na zona oeste de São Paulo. O Tricolor de folga ontem, de folga hoje, retoma as atividades nesta quarta-feira aqui no CT da Barra Funda. Conseguiu antecipar o jogo contra o Avaí para domingo pelo Campeonato Brasileiro, domingo à noite, às 8 horas, estaremos lá com o pós-jogo ao vivo dentro do Mesa Redonda. O São Paulo que ganhou na última rodada do Ceará no Castelão, respira um pouco mais aliviado, está mais próximo nesse momento do G8, 5 pontos acima, do que do Z4, zona do rebaixamento, 6 pontos abaixo do São Paulo. Semana livre de treinamentos, aliás, 2 semanas, pela primeira vez no ano, e isso pode ajudar muito o Rogério Ceni, em primeiro lugar, a recuperar física e mentalmente os jogadores que vêm atuando. E em segundo plano, para aqueles que estão machucados, acelerarem o processo de retorno, caso, por exemplo, do volante Luan, que atravessa
Um ano muito zicado, muitas lesões, um ano difícil para o Luan. Tem feito falta, talvez seja inclusive o melhor volante desse elenco do São Paulo. É isso, Michele. O Tricolor volta amanhã aos treinos, no domingo joga à noite contra o Avaí e depois vai pensar na viagem para Córdoba e focar tudo, de preferência já com mais 3 pontos, para dar mais alívio ainda no Campeonato Brasileiro, aumentando ainda a confiança do time para a disputa da final da Copa Sul-Americana no dia 1º de outubro, jogo único contra o Del Valle do Equador, querida. Valeu, Silver, brigadão. Diga, Chicão. Eu digo o seguinte, que me pediram hoje o palpitômetro para dar, eu não vou dizer quanto eu falei, mas para mim dá São Paulo. É pro Mesa. É pro Mesa, mas eu estou dizendo que é da São Paulo. Eu não vejo esse Independente Del Valle com a menor possibilidade de dar um capote no Tricolor, não. Chico, eu acho... contrário. Não, pensei que você... Desculpa, Chico. Eu acho que a chance do São Paulo ser campeão cresceu demais depois da vitória sobre o Ceará. O São Paulo entrou em campo muito perto da zona de rebaixamento, era um adversário direto, era um jogo fora de casa. A gente discutiu aqui nas vésperas do jogo a questão da escalação. Eu até falei, o Rogério Ceni precisa escalar os titulares, independentemente de final, porque o São Paulo precisava dessa tranquilidade. E o Rogério Ceni colocou força máxima, o São Paulo venceu o Ceará. E agora eu acredito que o São Paulo está livre de qualquer perigo, de rebaixamento, qualquer coisa do tipo. E isso traz uma tranquilidade, traz uma paz, deixa o São Paulo mais tranquilo para focar e pensar na final da Copa Sul-Americana. A chance do São Paulo ser campeão da Copa Sul-Americana, para mim, hoje é muito maior do que era antes do confronto com o Ceará. E se isso acontecer, o São Paulo já está na Libertadores da América. Garante uma vaga. Né? E tem que fazer 45 pontos. Agora está resolvido. É o teto. Agora está resolvido. Gente, é muito mais fácil o São Paulo ganhar essa Copa Sul-Americana do que o Corinthians ganhar do Flamengo, com não certeza. Ah, sim, com certeza. O Corinthians vai enfrentar o melhor time da América do Sul. Então é complicado pro Coringão. Então o português tem que ter uma tática para isso, né? Tem que jogar como jogou contra o Fluminense. É reserva São Jorge, né? São Jorge, né, Milagres e tudo mais. E o Santo Eucalisto lá, como que é? Santo Expedito! Expedito das causas e São impossíveis. Judas também, né? São Judas, reza para todos, gente. É buscar todo o céu para resolver essa parada. Ó, mais um pouquinho de Corinthians no Gazeta Esportiva. Agora o Garrafa traz a declaração do presidente Duílio Monteiro Alves depois do sorteio lá na CBF. O que ele falou, hein, Garrafa? Então, Michele, o presidente falou sobre vários temas, né? A gente falou há pouco sobre divisão de ingressos e tal, e ele foi questionado sobre o que nós temos discutido muito aqui no próprio Gazeta Esportiva. O Salazar, inclusive, na coletiva, recentemente, perguntou ao Vitor Pereira sobre a renovação de contrato do português, né? Se ele vai esperar o término da temporada, e isso poderia prejudicar o Corinthians. O VP foi pego de surpresa na oportunidade e respondeu lá na coletiva o seguinte: eu entendo que precisa o mais rápido possível resolver essa situação e vou tentar abreviar a decisão. E o Duílio foi também perguntado sobre isso, sobre renovação de contrato do técnico corintiano. Será que o Duílio também está preocupado, assim como a torcida corintiana, para que o Corinthians possa fazer uma programação ideal para a próxima temporada, ou o Duílio vai empurrar a renovação do técnico corintiano para o final da temporada? Vamos acompanhar. As coisas estão no seu tempo, né? A gente está ainda no mês de setembro, o campeonato esse ano, por conta da Copa do Mundo, termina no começo de 17 de novembro, se eu não me engano. Quer dizer, a gente tem um tempo a mais. O ano inteiro foi apertado, mas nesse momento isso favorece para que a gente tome essa decisão, e mesmo que ela fique até o fim, após o fim da temporada, a gente ainda tem o mês de novembro, dezembro, para que a gente possa fazer contratações ou o que for necessário. Essa não é. E saiu notícia que ele não fica, já saiu que ele fica, já saiu que o problema era esse ou aquele. Todos os dias eu leio um novo nome de treinador que o Corinthians estaria negociando ou interessado. Só deixar isso bem claro para a torcida, né? Isso não existe, o Vitor ainda vai resolver se permanece ou não. A gente, lógico, quanto mais cedo a gente souber, melhor, mas tudo tem seu tempo, tem sua hora, a gente tem que ter muita calma. Agora a gente vai fazer 2 jogos de final, muito importante para o Corinthians, essa final de Copa do Brasil, então não é hora disso. Passando aí as finais, se ele resolver, ou assim que acabar o campeonato, a gente ainda tem tempo para fazer o planejamento.
Tá aí, o Duílio, diferentemente do que se imaginava, não está com muita pressa não, está deixando o português à vontade para definir e diz que mesmo que a definição venha só ao término da temporada, que o Corinthians vai ter tempo para montar um elenco, para preparar pré-temporada, talvez com um novo treinador, mas enfim, essa é a palavra do presidente. Só para complementar, sobre o time, Michele, antes da primeira partida da decisão contra o Flamengo, o Corinthians terá 4 jogos. Serão 3 partidas na Neoquímica Arena e uma única fora. Em casa, pela ordem, Atlético Goianiense, Cuiabá, depois sai para jogar com o Juventude, aí recebe o Atlético Paranaense e vai para o jogo contra o Flamengo. O objetivo do Vitor Pereira é preservar ao máximo o time para a primeira partida, chegar com todo mundo inteiro, e a boa notícia é que o Maicon tem boas possibilidades de estar à disposição para o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Flamengo, Michele. Que bom, mas será que o Michael já dá para voltar e jogar assim? Tá o Michael provavelmente vai ficar à disposição. Né? A gente não tem a questão do ritmo de jogo e tudo mais. Mas à disposição ele vai ficar e isso é um baita de um reforço para o Corinthians. É mesmo. Agora, eu concordo que um jogo antes do Flamengo, você poupar alguns titulares, ou quase todos, tudo bem, é compreensível. O Corinthians vai ter 10 dias livres agora. Agora, nos outros jogos, nesses 3 jogos aqui seguidos agora no Brasileirão, o Corinthians tem que ir com força máxima. O Corinthians saiu do G4, ficou no G4 até a 25ª rodada, agora já está a 2 fora. Não venceu esse último jogo contra o América. Chico, o Corinthians vai enfrentar o melhor time da América do Sul na final da Copa do Brasil. Não tem nenhuma garantia de título, muito menos de vaga na Copa Libertadores da América. Não pode largar o Brasileirão agora. Não pode, senão corre um risco muito grande de perder a vaga no Brasileirão e perder também na Copa do Brasil. A sua análise é perfeita. Agora precisa botar isso na cabeça do português, né? Do técnico Vitor Pereira, porque ele tem essa mania de querer escalar o time do Corinthians. Ele acha que ele dirige o Arsenal. Mas aí eu vou discordar de você no seguinte, a gente não tem elenco. É isso que eu ia falar agora. O elenco é mal montado. Quando ele precisa tirar um para pôr o outro, a gente percebe a queda, né, técnica. A culpa é do Vitor Pereira? Não é do Vitor Pereira, ele pegou o carro andando e está trocando pneu. Eu entendo isso, mas o problema é o seguinte, como você falou, nesses 3 próximos jogos, ele tem que fazer 9 pontos. Eu também acho. E voltar pro G4. Vai com força máxima. Ó. Aí depois, vai administrando. Tira até contra o Atlético Paranaense, que é o jogo que antecede a final. Aí tudo bem. E tem esses 10 agora, vão ficar 10 dias descansando, treinando, então, trabalhando, recuperando. São 3 jogos que ele tem que usar a cabeça e ser inteligente. Botar a força máxima para fazer pelo menos mais uns 12 pontos, ficar no G4, né? Não cair para pré-Libertadores, que se cair para pré-Libertadores já vai ter que começar a temporada em janeiro. Janeiro e fevereiro, quer dizer, vai ser pior. Com decisão. Indecisão. Agora tem outra coisa. Se eu sou o Duílio, eu faço a mesma coisa. Eu espero acabar a Copa do Brasil para decidir se eu renovo ou não com o Vitor Pereira. Porque vamos supor que ele ganha a Copa do Brasil. Ele vai pedir mais dinheiro. Pode até pedir. Acredito que não. Mas aí ele até tem que ficar, porque ganhar um título se perder a Copa do Brasil, você renova? Se perder não, vai ter que ir embora. A tendência é que ele dê a resposta no próximo mês. A tendência é que o Corinthians, em outubro, já tenha a resposta se ele vai ficar ou não. E outra coisa, o final de temporada é daqui 1 mês e meio, né? É bom que se fale, porque a temporada acaba praticamente dia 20 de novembro. Isso. Antes, 13, acho. É 1 mês e meio, então, quer dizer, daqui 1 mês e meio ele fala se ele fica ou vai embora. Que é vexame para o Corinthians, não? Perder a Copa do Brasil, ficar fora do G4 e ficar fora da Libertadores? Fora do G4 seria terrível. Vexame. Ficar sem a vaga seria terrível. Financeiramente seria terrível para o Corinthians. Aí eu concordo. Mas perder a Copa para o Flamengo... A Copa do Brasil, não. Eu acho que a obrigação do Corinthians era chegar na final. Eu só discordo do Chico na questão da crítica ao Vitor Pereira quando isso está relacionado à mudança na escalação. O Corinthians fez um jogo contra o Fluminense 3 dias antes de ir para Minas encarar o América. Não tinha nenhuma condição de Renato Augusto, Fagner jogarem de novo. Mas eles entraram no segundo problema. tempo. Quando você não tem um jogador à altura no banco, aí o problema não é do técnico. Mas eles entraram no segundo tempo, então não leva nem os caras para lá. Deixa aqui. Então, sabe, tem umas incoerências do Vitor Pereira que não dá para entender. A gente fecha o nosso giro de repórteres com o Silvestre, de novo na academia. Ô Silveira, a gente já sabe que o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, mas o Verdão vai ter bastante desfalque, é isso?
É isso, inclusive o técnico Abel Ferreira, Michele, o Palmeiras que está líder isolado do Campeonato Brasileiro, grande margem de segurança de pontos em relação ao segundo colocado, quase 90% de chances de bater campeão até mesmo antes da última rodada. 12 jogos de invencibilidade no Brasileirão 2022, são marcas e mais marcas favoráveis ao Palmeiras, que assim como o São Paulo deu folga para os jogadores na segunda e na terça-feiras. Amanhã a rapaziada volta aqui para a academia e terá uma semana inteirinha até esse próximo jogo contra o Atlético Mineiro, que é na quarta da semana que vem, dia 28, no Mineirão. Além do Abel Ferreira, que foi expulso pela 5ª vez no comando do Palmeiras, ele que já acumula 29 cartões amarelos, é disparado recordista de suspensões no grupo do Palmeiras, contando o jogador e tudo mais, e a comissão dele também toma muito cartão. Esses portugueses são esquentadinhos, Michele. Em termos de jogadores, vamos lá então, os desfalques, ó, um meio de campo bem desconfigurado para esse jogo, porque o Danilo tomou o vermelho contra o Santos, vai cumprir a suspensão automática. O Zé Rafael e o Gabriel Menino tomaram também o 3º amarelo. E o Rafael Veiga tá machucado, então o Abel vai ter que se virar para montar um meio de campo bem diferente em relação ao meio de campo que vinha atuando mesmo depois que o Veiga se machucou. O Gomes também está suspenso, forçou o 3º amarelo no clássico contra o Santos, porque também seria convocado pela seleção do Paraguai para esses jogos amistosos aí da data FIFA. E o Everton, goleiro, talvez não volte a tempo, porque desses 2 amistosos do Brasil, o último será na terça da semana que vem. O jogo é na Europa e o Palmeiras encara o Atlético na quarta. O Everton deve chegar em cima da hora. Se não der para o Everton, que é goleiro, talvez até daria, né? Mas se tiver muito difícil para ele, joga o Marcelo Lomba e tá tudo certo. Brigadão. 3 recadinhos. Primeiro, um beijo pro Fernão, assessor do Palmeiras. Beijo grande pra você. Pro Serginho também, que trabalha lá na Triple, né? Assessor do Gustavo Scarpa. E um beijo enorme pra Luciana Magalhães, apresentadora do Jornal da Gazeta, que hoje faz aniversário. Lu, linda. Beijo, adoro você. A Lu é São Paulina, né? Simpatiza com o São Paulo, digamos assim, né? Fala, Chico Lang. Simpatiza é bom, né? Simpatiza com o São Paulo. Ficou no muro. Ficou no muro, mas tudo bem. Se ela, no velho PSDB, ela faria um sucesso. Não fala nada. Mas eu quero dizer o seguinte. Vamos revelar a idade dela, vai. Não vou revelar, não. Ela está fazendo 22 anos. É o seguinte, olha. O que eu quero dizer é que o Palmeiras está em contagem regressiva, né? E concordo com o Salazar que eu torço muito para que dê uma zebra, né? Torço muito. Eu acho que acabou já, Chico. Mas eu tô achando que não tem jeito. Acabou. Se o Abel não atrapalhar, porque o que ele fez com esse número de expulsões que o Silvestre trouxe, gente, é surreal. Ele é muito nervoso. É surreal. Abel, né? E ele não tem do que reclamar. É coração quente. Não dá pra falar que é perseguição, que é xenofobia. Não tem do que reclamar. O Abel, esse negócio de cabeça fria, coração quente, é só da boca pra fora. Esse título do livro dele é infeliz, né? Ele não tem nada disso. É o contrário, né? Diga bem. Senão o filho vai ter um treco aqui. Resultado da enquete. Quem se deu melhor no sorteio da Copa do Brasil? O que vocês acharam, hein? A maioria respondeu que foi o Flamengo, 71%. Olha, Chico, estão contigo, hein? É claro que estão comigo, pô. Por hoje é só, pessoal. Amanhã tem muito mais. Beijo, Chico. Beijo, Salazar. Beijo, Luciana Magalhães. Felicidades, minha linda. Fique agora com o Jornal da Gazeta, Laerte Vieira. Tchau, tchau.